TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, estamos aqui em mais um Janela do Céu. Hoje quem tá comigo aqui é o presbítero Leandro Vipeudi e ele vai comentar aqui com a gente, contar a história dele, né? A gente que não conhece toda a história, às vezes a gente vê os irmãos aí, mas a gente não sabe a trajetória, né? Como que o Senhor fez pra trazer eles até hoje, né? Como que foi que o Senhor fez essas reviravoltas todas, né? E o irmão vai contar em primeira mão aqui pra gente como é que foi que o Senhor chegou até a vida dele. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, em nome de Jesus, né? Como vaso nas mãos do Senhor. Estamos aqui para compartilhar um pouco da transformação que o Senhor fez na minha vida. E ninguém melhor do que contar o testemunho de nós mesmos, né? Porque a gente sabe tudo que a gente passou, aquilo que o Senhor fez. Então já vou passar pro irmão aí, pro irmão começar contando como é que estava a vida antes do Senhor te chamar, né? E como é que foi que ele chegou na tua vida. Amém. Eu cheguei aqui no ministério, né? Na Igreja do Senhor Jesus. Eu estava completando um ano de casado, né? E simplesmente a gente se separou, né? Bebida, festas, né? Vícios do mundo, né? Levou a gente a se separar. E um casal de amigos, vendo a nossa separação, nos convidou para vir na igreja. Era um grupo familiar que era em cima do cinema antigamente. Isso foi em 2003. Pra quem não sabe, o irmão era aqui de Cachoeira do Sul, né? Antes de ir pra Viamão, né? Ele era aqui de Cachoeira do Sul, então conheceu a igreja aqui na cidade, né? Onde iniciou. A gente começou eu sou natural daqui, né? E conhecia bastante gente aqui. Muitos amigos, muitos colegas de aula, né? Muitos colegas de festa, né? Porque eu vivia só pra fandango, traga mulher, né? Isso eu já compartilhei outras vezes com os irmãos, mas esta é a verdade, né? O que o Senhor fez na minha vida foi algo que a gente, aos olhos naturais, a gente não imagina que o Senhor possa fazer, mas o Senhor fez. Amém? Até eu queria ler um versículo, eu posso ler? Amém. Esta palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Amém? Que diz assim, ó, foi isso que aconteceu na minha vida. Amém? Ó, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Cristo. Foi isso que aconteceu na minha vida. Aí em 2003, a convite dos nossos amigos, né? Eu e a minha ex-mulher, no caso, na época era minha esposa, nós estávamos separados. Fomos lá para conhecer Jesus. Na primeira reunião do grupo familiar que nós fomos, nós saímos de lá, eu sempre fui bem gordinho, né? Naquele dia parece que eu saí magro de lá. Quando eu aceitei Jesus naquele local, parecia que um peso saiu da minha vida. Saiu uma demoniada para fora, irmãos. Vamos ser bem claro, tá? Saiu uma demoniada naquele momento. Logo depois, né, a gente começou a ir nos grupos familiares. Aconteceu um fato assim, rapidamente, assim, instantâneo. Eu estava 1 ano sem trabalhar. 1 ano. Eu aceitei Jesus na segunda-feira no grupo familiar. Na quarta me chamaram para o emprego aqui. 2 dias depois. Opa. Algo aconteceu dentro de mim e vai acontecer na vida de todos aqueles que estão nos escutando também. Se você crer em Jesus, se você aceitar Jesus, se tu sentir o operar de Cristo na tua vida, como diz ali, ó, e houve luz. Se você deixar a luz entrar na tua vida, você vai ser transformado. Como foi comigo, foi uma transformação, e está sendo a cada dia, né? Todos nós estamos sendo transformados. 2 dias depois me chamaram para uma entrevista de trabalho aqui e eu comecei a trabalhar. Logo em seguida o Senhor restituiu meu casamento. 30 dias depois, a minha ex-mulher, a minha esposa na época, ela pegou e se batizou. E eu, com 60 dias, me batizei. No mês seguinte,
feito 4 meses de igreja, né? Nós nos casamos no Senhor, no grupo familiar. Que naquela época a gente fazia no grupo, né? Fizemos o nosso casamento, nós e o casal que nos trouxe para a igreja. Casamos no grupo familiar. E daí por diante, começou a Igreja do Senhor Jesus. Saiu da Júlio de Castilho, que foi o primeiro culto que eu vim, era aqui na Júlio. Foi lá para Pinheiro Machado. E aí começaram as escolas de mestre, PDF, cura interior, todo aquele manancial que o Senhor derramou, né? Na sala Midian lá, a gente chegava às 6 horas da tarde, às 18 horas, e saía às 23 horas. Escola de profeta, escola de pastor, escola de evangelista. Quando não era cura interior, era PDF. Quando não era de obreiros, escola de obreiros. Amém. E nós fomos começando a transformação. O que aconteceu? A gente levava aquela fitinha para casa e escutava uma fitinha cassete. Agora a gente tem um manancial, né, tremendo na igreja, mas a gente levava uma fitinha para casa. E escutava aquela fitinha no rádio, quando ela não enrolava dentro do toca-fita ali, né? A gente conseguia escutar e meditava naquelas palavras. E aí o Senhor ia transformando. Quando a gente não estava aqui, a gente estava buscando em casa. Foi até que o Senhor pegou. A minha esposa ficou grávida, né? Nossa filha nasceu aqui. E nós vinha mesmo assim. A barriga descia lá, a gente morava lá perto da igreja de São José. Descia até aqui caminhando todos os dias para vir nas escolas. E ela com aquele barrigão, né? E a gente vinha aqui buscar o Senhor. Até que a nossa filha nasceu. E aí vários sonhos, várias transformações, vários, inúmeros testemunhos, irmãos. Se eu vou falar aqui, eu vou gastar todo o programa e muitos mais, né? Do que o Senhor fez nesse 1 ano e meio nós aqui. Foi aí que, através de sonhos, de testificações com o Senhor, né? Nós fomos para ajudar na obra em Caçapava do Sul. Ela era natural de lá. Nós fomos para lá para auxiliar na obra lá em Caçapava, né? O Leandro Vipioldi aqui foi quebrado, né? E ela também. Por quê? Porque ela não queria voltar para a terra. Ela não queria voltar para a cidade dela. Como é que vai voltar para lá crente, né? Como é que vai voltar para lá transformado? Nós éramos outras pessoas. Como é que tu vai voltar para tua cidade? E aí começou um novo processo lá. Amém? A gente vê assim que quando o Senhor nos chama, né? Como tu disse, é uma coisa assim que a gente não tem explicação, a transformação, né? É algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida, né? Daquilo que a gente tem preferência, daquela convicção que a gente tem dentro de quem nós somos, do que eu preciso, tudo isso muda, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouco como é que foi essa transformação pra ti de sair totalmente de uma vida do mundo, né? Compromissos do mundo, coisas que a gente tem prazer de fazer e mudar pra querer estar na presença do Senhor, pra estar ouvindo uma escola de obreiros, né? Uma escola de ministerial. Como é que é essa transformação na vida? Como é que tu sentiu isso? Foi algo instantâneo que mudou assim muito rápido ou como é que foi? Amém. Normalmente quando a gente começa a buscar o Senhor, né? A gente diz que é o primeiro amor. Neste primeiro amor foi muito importante, irmãos. É muito importante porque você nasceu da água do Espírito, aceitou Jesus, foi batizado, tu é um bebê espiritual. E todo mundo dizia, tem que comer, tem que comer. E este alimento, que você, à medida que a gente vai dar o alimento para um bebê, naturalmente ele vai crescer. A mesma coisa foi comigo, a mesma coisa foi com nós, né? Eu creio que com você foi a mesma coisa. Então, a gente tinha aquela sede, aquela vontade. Por exemplo, né, quando nós fomos para Caçapava do Sul, a nossa ida para lá foi algo assim, o Senhor disse que nós ia crescer naturalmente e espiritualmente. Porque nós ia lá ser obreiro lá, né, ajudar. Aí imagina, nós saímos de lá, voltei para Cachoeira, porque não tinha trabalho lá. Aí eu tô trabalhando aqui, tô com uma casa aqui, aí o Senhor manda largar tudo e ir embora. Então, esse primeiro amor estava muito forte. O Senhor estava fazendo transformações dentro de mim, dentro dela, e da nossa bebê, na época, né? Que a gente não conseguia botar para fora, isso não tem nem como falar. Uma das coisas que mexeu muito com nós, né? Que a gente orava para o Senhor e o Senhor provia.
Logo que eu comecei a trabalhar, como eu falei para vocês, né? Ela estava grávida e nós oramos consagrando o almoço. Nós tínhamos quase nada na mesa e ela estava grávida. E nós oramos, agradecemos por aquele alimento. Se não me falha a memória, ela estava tomando um copo de leite. Era um prato de arroz e salada de alface. Era o que nós tínhamos. E nós oramos para o Senhor naquele momento e consagramos para o Senhor, almoçamos. E eu fui lavar a louça, assim, ela estava sentada na mesa, eu me lembro que ela estava esfregando na barriga. E alguém batendo na porta. Eu fui lá para ver, né, irmãos? Era um irmão que tinha saído mais cedo do trabalho. E o Senhor tinha dito para ele, compra umas coisas e leva lá pro irmão. Ele chegou lá, o porta-mala inteiro do carro dele, de alimento para nós. Como é que ele sabia? Ninguém sabia. Nem a minha família daqui sabia que naquele momento a gente estava passando por necessidade. Mas o Senhor sabia. Isso que leva você a buscar, a orar, a se consagrar, a transformar dentro mesmo. Claro, a gente às vezes quer se tolir, a gente quer uma mudança muito rápida. Mas diz na palavra, né, em Eclesiastes, diz na palavra do Senhor, que é no tempo dele. Então vamos devagar, irmãos. Busque o Senhor, entregue para Ele, que Ele vai fazendo isso devagarinho. Da mesma maneira, o meu trabalho, irmãos, que eu estava trabalhando aqui, o meu chefe nunca, irmãos, nunca, o chefe daqui, da loja que eu estava trabalhando, ele nunca fez acordo com ninguém. Compartilhando com o irmão Sérgio disse assim, ora para o Senhor e vai conversar com ele. Para ele te liberar para te poder ir embora, né? Para te ir para tua missão. O Senhor está te dando. 1 ano e meio de igreja, dobrei o joelho, clamei pro Senhor. Pedi para falar com ele e ele me liberou. Nunca, na história da empresa, a empresa tinha 15 anos, ele nunca fez acordo com ninguém que pedisse para sair. E ele pediu, né? O Senhor tocou no coração dele. E eu pedi e ele liberou. Então, são coisas que acontecem que são milagres dentro da tua vida, por mais simples que eles sejam. Irmãos, eu tinha pavor de carro, irmãos. Agora eu vivo dirigindo. Eu orei, jejuei, compartilho isso com vários irmãos que rodam quando vão tirar a carteira de motorista. Se consagra e entrega para o Senhor. Primeiro dia que eu entrei dentro do carro, na autoescola, irmãos, eu chorei tanto, eu tremia tanto de medo do carro, que a instrutora parou o carro e foi comprar uma água de melissa para mim tomar. Amém? E aí, eu passei praticamente zerado na prova, irmãos. Eu nunca passei em nenhuma prova. Sabe os testes que a gente faz antes? Eu não sei se você tem carteira, mas quem tem carteira sabe disso. Sabe aquelas provas que eles fazem? Eu nunca passei, irmãos. Nunca. Mas no momento que o Senhor sabia que tinha um carro lá e eu precisava carregar os irmãos, precisava fazer as visitas, precisava fazer os grupos familiares, né? Fui pra lá e me atraquei como obreiro, né? O obreiro tem que estar disponível. Sem carro. Tem um carro lá parado. Tem que cumprir o princípio da ordem, irmãos. Tem um carro, tem que tirar a carteira. Você tem que ter carteira. Orei, jejuei pro Senhor. Fiz toda a prova no dia da prova, cantando louvor. O instrutor até eu acho que achou que eu era louco, né? Fiz todo o tempo cantando louvor. Quando ele disse pra mim, quando eu estava parando, estava encerrando a prova, ele disse pra mim, vamos fazer a pista de novo. Porque ele não estava convencido. O diabo me atentando. Eu me assustei e deixei apagar o carro. 2 pontos. O que eu fiz, irmãos? O que eu fiz, irmão? Comecei a cantar louvor de novo. Comecei a cantar, me entregando para o Senhor. Fiz toda a trajetória lá dentro da cidade e concluí a carteira. Agora eu vivo disso. Eu vivo dirigindo. Amém? Olha que bacana, né? A gente tem a impressão, às vezes, de que coisas naturais, a gente não precisa do Senhor aí, né? Ah, eu vou tirar a carteira. Não preciso do Senhor, então, porque isso é algo que eu posso fazer, eu consigo, né? Ou eu preciso de um emprego, eu não preciso do Senhor pra isso. Eu tenho minha capacidade, eu vou lá, eu faço. E é muito pelo contrário, né?
quando a gente vai dobrar o joelho, pedir pro Senhor, entregar nas mãos do Senhor, aí sim tu pode ter certeza que o Senhor vai fazer, né? Que o Senhor vai concluir, vai te honrar naquilo que tu pediu, naquilo que tu foi fiel, né? E a gente precisa ter essa realidade de que nós somos do reino do Senhor, então a gente precisa pedir pro Senhor para que a gente consiga fazer as coisas, né? Pedir pro Pai e ter confiança nele, né? Por mais que eu tenha certeza que eu conseguiria, ou que eu tenha um medo, eu tenho uma resistência àquilo, entrega pro Senhor que aí vai tá tudo tranquilo, né? É com certeza que tu vai conseguir, que tu vai alcançar aquilo que tu tá precisando e muito melhor, né? O Senhor já tá olhando lá na frente aquela tua necessidade e sabe que o que tu vai fazer agora vai suprir aquilo lá na frente, né? Então a gente precisa ter essa confiança no Senhor. E daqui a pouquinho a gente vai voltar no segundo bloco pro irmão continuar compartilhando o testemunho e a trajetória de vida dele. Fica aí que logo logo a gente volta. Estamos apresentando Janela do Céu.